voltem mais vezes, tá bom? E nos dê essa alegria. Então, a gente tem acompanhado os estudos nas cartas que Pedro escreveu, e já passamos pelo capítulo de número 1. Semana passada encerramos o capítulo 1, exaltando a palavra de Deus. Vocês se lembram? Foram 3 aspectos. Eu disse que nós vivemos um tempo em que a palavra de Deus tem sido ferozmente atacada. Tem sido atacada por esse pós-modernismo que relativiza tudo. Tem sido atacada pelos neo-ateus, pelos ateus da modernidade, que têm se levantado, escrito inclusive livros e mais livros, tentando simplesmente derrubar a nossa fé e dizer que a nossa fé não é palpável, que a nossa fé não tem valor. Mas pior que ser atacado por essa pós-modernidade e sermos atacados pelos ateus, é sermos atacados por um suposto movimento teológico, que é o movimento teológico liberal. Essa semana eu compartilhei lá no grupo da igreja um vídeo. E se você não assistiu, assista. É onde nós vamos ver até onde esse neoliberalismo teológico tem levado pastores e igrejas a simplesmente, irmãos, olharem para essa palavra e dizerem que essa palavra não pode mais ser digna de crédito. Foi escrito alguns desses textos há 4.000, há 3.000, há 2.000 anos atrás, e nós precisamos atualizar essa Bíblia. E nesse processo de atualização das Escrituras, está no poder desses pastores e teólogos dos nossos dias em dizer o que é e o que não mais é pecado. E tudo está sendo relativizado. Então, pior do que vermos os que se opõem à palavra abertamente continuarem se opondo, é a supostos pastores, teólogos e religiosos quererem colocar essa Bíblia em segunda classe. Mas no domingo passado nós terminamos o primeiro capítulo da carta que Pedro escreveu, a segunda carta, dizendo que nós vamos continuar defendendo a confiabilidade dessas escrituras. Nós aqui reafirmamos a veracidade dessas escrituras, reafirmamos a inerrância das escrituras e dissemos mais uma vez para vocês que não podemos duvidar da inspiração divina, verbal e plenária dessas escrituras. É assim que nós defendemos, é assim que continuaremos defendendo até que Ele venha. Amém ou não? Vem, Senhor, é o que acabamos de cantar. Então, todo esse pano de fundo do finalzinho do capítulo 1 nos preparou para o alerta que Pedro nos trará hoje no capítulo 2 da segunda carta. E qual é o alerta? Tomem cuidado com os falsos mestres. Tomem cuidado com os falsos doutores. Tomem cuidado com esses falsos teólogos. Está com a sua Bíblia aberta na 2 de Pedro, capítulo 2? 2 de Pedro 2, leremos os 3 primeiros versículos. Hoje nós ficaremos nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 da segunda carta escrita por Pedro. 2 de Pedro 2. Diz assim a inspirada palavra de Deus por intermédio de Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, não são poucos, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza
farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ah, meus amados irmãos, ao lermos esses 3 primeiros versículos, nos deparamos com esse alerta de Pedro sobre a realidade, e eu quero que você esteja atento hoje, do modus operandi, ou seja, do jeito que o diabo tem de trabalhar. E a fórmula do diabo, e o que o diabo mais gosta de manipular, é a verdade de Deus. Transformar a verdade em mentira, em falsidade. Porque o trabalho do diabo é exaltar a mentira e a falsidade. Porque quando o diabo fala da mentira e exalta a mentira e trabalha com a mentira, ele está trabalhando com aquilo que ele domina e que é o seu jeito de ser. Veja o que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Quando abrimos a Bíblia em João 8,44, lemos o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é o quê? Mentiroso. E não somente mentiroso, é o pai da mentira. Então veja o que o próprio Senhor Jesus nos diz, que o modus operandi, o jeito do diabo trabalhar é com a mentira, é com a falsidade. É por isso que hoje a temática da mensagem vai girar em torno do tema em defesa da verdade. Hoje o nosso tema é em defesa da verdade. Semana passada nós defendemos a confiabilidade do texto bíblico, do texto sagrado. E hoje continuaremos em defesa da verdade. Faremos um exame crítico, olhando para os falsos profetas do Antigo Testamento e os falsos doutores ou mestres que surgiriam a partir do advento da igreja. E o que nós vamos ver em comum entre esses profetas falsos e esses mestres e doutores falsos é justamente o que eles têm em comum: a falsidade. A mentira. Deus abomina a mentira. Deus abomina a falsidade. Se tem algo que Deus odeia e abomina, é a mentira e a falsidade. E talvez você pergunte, por que que Deus abomina a mentira e a falsidade? Em primeiro lugar, porque Deus é a verdade suprema. Deus é a verdade. Lá em Números 23, 19, o profeta diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás nos seus decretos, em tudo que Ele determinou. Porque Deus é a expressão suprema da verdade. Deus é a fonte última de toda a verdade. Não há engano e nele não há falsidade. Por isso que ele abomina a falsidade e a mentira. Nosso padrão, irmãos, de vida e de vida cristã, deveria ser um padrão pautado também na verdade. Pautado naquilo que é legítimo, verdadeiro, e não no que é falso. Nós, quando agimos na verdade e com verdade, estamos exaltando o caráter de Deus. Há uma frase de Spurgeon que diz que a verdade é a base da santidade. A verdade é a base da santidade. Se não nos comprometemos com a verdade, a santidade passa a ser uma ilusão. Se, meus amados irmãos, a verdade é a base da santidade, quando não agimos
na verdade e com verdade, a santidade passa a ser uma ilusão. Ninguém pode dizer que está vivendo em santidade e santificando-se se estiver vivendo uma vida de mentira e de engano. Então Deus é a expressão suprema da verdade. Mas como se não bastasse, o Deus Filho é a encarnação da verdade. A Bíblia nos diz lá em João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14 do capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Cristo é a verdade encarnada, é a encarnação da verdade. Ele mesmo diz acerca de si, lá em João 14, e que no lindo esse que nós entoamos, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso nos traz à tona o Evangelho de João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí um discípulo pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho. Mas não para por aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a expressão suprema da verdade, por isso que abomina a mentira. Mas Jesus é a encarnação da verdade, por isso que Jesus também abomina a mentira. Mas como se não bastasse, o Espírito Santo é quem nos guia à verdade. Não somente nos guia à verdade, mas nos guia na verdade. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no versículo 13, diz o seguinte: quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando permitimos que o Espírito Santo governe e domine nossas vidas, quando permitimos que o Espírito Santo guie os nossos passos, quando não nos embriagamos com o vinho, como diz Paulo, mas nos enchemos do Espírito, é esse Espírito quem nos guiará, e nos guiará na verdade, e nos guiará até a verdade. Ah, irmãos, quando olhamos para esse texto de Pedro que acabamos de ler, Pedro diz: como houve no passado, no meio de vós, falsos profetas, surgirá também falsos mestres, falsos doutores. O que há em comum entre essas duas categorias de pessoas que estavam falando, ensinando e dizendo em nome de Deus? Falsidade, mentira. Deus abomina a falsidade, Deus abomina a mentira, porque Deus é a expressão suprema da verdade. Mas em Jesus Cristo nós temos a encarnação da verdade. E o Espírito Santo é quem nos guia na verdade. Por isso que não tem outro jeito. Você e eu precisamos andar, e andar na verdade. Olha o que a palavra de Deus nos diz na terceira carta de João. Terceira de João 3 e 4. Terceira carta de João, versículos 3 e 4. Só tem um capítulo na terceira de João, tá? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, e não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam em quê? Eu não ouvi, andam na verdade. Você percebe? É por isso que eu disse que hoje a temática da mensagem, ao olhar para o segundo capítulo de Pedro,
e vermos Pedro nos advertindo sobre a falsidade e sobre a mentira, é que nós devemos fazer uma exaltação do oposto, uma exaltação da verdade. Porque Deus é a expressão suprema da verdade. Porque o Filho é a encarnação da verdade. Porque o Espírito Santo é quem nos guia na verdade. E não há prazer maior para o Pai Celeste do que ver que os seus filhos andam na verdade. Como está a sua vida? Temos andado na verdade? Temos caminhado nessa verdade? Ou temos vivido na hipocrisia? Ou temos tentado simular que somos da verdade, mas na verdade andando na falsidade? Esse é um autoexame. Eu não estou lhes acusando, eu estou me confrontando. Porque só tem uma forma de exaltarmos a Deus, que é a expressão suprema da verdade, ao Filho, que é a encarnação da verdade, e ao Espírito Santo, que nos guia na verdade, se de fato nós também andarmos na verdade. E sabe qual é a verdade? Lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, Jesus Cristo disse ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Oh, meus amados irmãos, não tem como. Enquanto hoje os teólogos da nossa contemporaneidade, enquanto hoje em dia os teólogos do liberalismo têm dito que essa palavra precisa ser simplesmente reformada, que essa palavra precisa ser reinventada, nós estamos aqui reafirmando para vocês que essa palavra é a verdade absoluta de Deus. Você crê nisso? Essa é a palavra que pode nos santificar e que pode nos levar à expressão daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Portanto, vamos agora olhar para o texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, nos 3 primeiros versículos. Porque a gente hoje tem que enfrentar a falsidade com a verdade. Então precisamos estar firmados na verdade. Não tem como você crescer na verdade se não tiver comunhão com a verdade, se não gastar tempo com a verdade, se não se dedicar ao estudo da verdade. Então o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, olhando no comecinho do versículo 1, está com a Bíblia aberta ainda? Olha o que diz. 2 de Pedro 2:1. Vou começar com a primeira frase. E também houve entre o povo falsos profetas. O que está dizendo? Houve entre os povos, entre o povo, o quê? Falsos profetas. Espera aí, uma primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. De onde surgiu esses falsos profetas? De onde eles surgiram? Onde eles estavam? Ah, eu não ouvi. Você está conseguindo ler? Houve entre o... Estava no meio. Então Pedro começa a advertir. É no meio da gente que começa a surgir o problema, não é de fora. É no meio da gente. E da mesma forma que houve entre o povo falsos profetas, ele coloca no futuro o que ocorreria. Entre vós. Onde estariam esses falsos mestres? No meio de quem? De nós. Às vezes a gente está preocupado muito com o que está lá fora, mas precisamos estar atentos ao que está aqui dentro. Porque é no meio do povo, é entre nós que começa a surgir o zum, os questionamentos. Será que é? Será que não é? Agora, a primeira coisa que eu quero afirmar e reafirmar a vocês. O primeiro ponto tem uma frase aqui meio esquisita. Porque o primeiro ponto eu construí da seguinte forma: eu quero afirmar para vocês a caducidade do ministério profético. Caducidade do ministério profético.
Sabe o que é caducidade? É caducar. Eu estou dizendo que é o próprio Pedro quem afirma que tem algo que já caducou. E quando a gente diz que caducou, é que não vale mais, não existe mais. Veja que Pedro está dizendo: houve entre o povo falsos profetas. Em que tempo verbal está o verbo haver? Passado. Houve. Pedro não está preocupado em dizer, para a gente se preocupar hoje em dia com o falso profeta. Eu não devo me preocupar com o falso profeta. Primeiro, se você for bíblico, a primeira coisa que você já rejeita hoje, nos nossos dias, é qualquer que se levante se apresentando como profeta. O ministério profético teve uma razão de existir. O texto bíblico foi escrito por inspiração divina, onde homens de Deus falaram inspirados por Deus. O texto chegou em nossas mãos por profecia, por revelação. E houve no meio do povo, enquanto as profecias estavam sendo proferidas, alguns que se levantaram dizendo: disse Deus, quando Deus não tinha dito coisa nenhuma. Por isso que toma cuidado hoje em dia. Irmãos, a gente já não seria enganado hoje em dia, simplesmente se a gente rejeitasse qualquer um que se levanta hoje querendo dizer em nome de Deus, revelar e trazer coisas novas. Se alguém se aproxima de você dizendo: Deus me revelou o quê? 2 pontos, abre aí uma ressalva, opa, alto lá. Para mim, eu já tenho a palavra revelada de Deus aqui em minhas mãos. É a Bíblia Sagrada, amém ou não? Eu não preciso de revelação nenhuma de ninguém para querer dizer o que eu tenha ou o que eu não tenha que fazer. Então Pedro já está nos deixando aqui claro acerca da caducidade do ministério profético. O ofício profético no Antigo Testamento foi essencial para transmitir a palavra de Deus diretamente ao seu povo. Mas com o fechamento do cânon bíblico, e o que nós chamamos do cânon bíblico, nós já temos hoje os 66 livros aqui elencados. Nós já temos essa palavra fechada. E quando a gente lê lá em Apocalipse, amados irmãos, 22:19, sabe o que está escrito lá? Palavra de João, porque o ministério profético foi até João, o último dos apóstolos, o último que escreveu a revelação de Deus. E quando esse livro foi escrito, elencado, fechado e compôs o cânon sagrado, olha o que João nos diz em Apocalipse 22:19. Porque eu testifico, 18, bota o 18 antes também, 18:19, tá? Porque eu testifico, e testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém o quê? Que se alguém o quê? Acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Irmãos, o ministério profético termina aqui. Ninguém mais acrescenta, ninguém mais soma nada. Rejeite a qualquer que chegue em nome de Deus, trazendo uma nova revelação. É daí que surgiram muitas seitas hoje em dia. Aqui pertinho da gente, já falei inúmeras vezes, tem uma igreja que leva o nome de Cristo, onde eles se apresentam como sendo santos dos últimos dias. Todo esse movimento religioso é pautado em uma nova revelação. O próprio livro que rege esse movimento se apresenta como um outro testamento de Jesus Cristo. O livro de Mormon, baseado nas visões de Joseph Smith, em escrituras que não estão pautadas na escritura sagrada. Então, meus amados irmãos, Pedro está aqui dizendo: meus irmãos, ouve. Qual é o tempo verbal? Ouve. Qual é o tempo verbal? Passado. Ele não está dizendo: tome cuidado hoje em dia com falsos profetas, porque hoje em dia não tem nem profeta verdadeiro e nem tampouco falso. O que Deus tinha a revelar já nos revelou. Em Hebreus 1:1-2 diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas,
A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O ministério profético terminou com o livro de Apocalipse, com a revelação que Jesus trouxe a João. Hoje não tem nem profeta verdadeiro. E se não tem nem verdadeiro, o que dizer de falso? Então, o começo desse texto aponta para a caducidade do ministério profético. Diz uma frase célebre: a revelação cessou, mas o ensino permanece, pois a igreja vive de cada palavra que procede, e que procede da Escritura. Você está comigo? Qual é o primeiro ponto? É uma frase um pouco difícil, mas no primeiro ponto nós tratamos sobre a caducidade do ministério profético. Amém? Por isso que esquece, qualquer um que vem trazendo nova revelação, você nunca vai ver o pastor Joel aqui te convidando, vamos para o monte. O senhor tem alguma coisa nova para revelar com a gente no monte? Nem tão pouco vocês vão ver o pastor Joel subir nesse púlpito dizendo: tive um sonho, uma revelação da parte de Deus. Nós precisamos, irmãos, atualizar o texto bíblico em determinado, ou em outro, ou em qualquer outro ponto. Não, o texto está aqui. Veja mais uma vez a frase: a revelação cessou, mas o ensino permanece. Pois a igreja vive de cada palavra, mas de cada palavra que procede da Escritura. Segundo ponto da mensagem de hoje. Vai nos apresentar então, bem, se eu não tenho mais falsos profetas, eu preciso hoje tomar cuidado com quem? Com os falsos mestres, com os falsos doutores. Veja o primeiro versículo de novo do capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Haverá. A minha atenção não está nos falsos profetas. A minha atenção está voltada a quem? A nesses aqui que ele está dizendo que surgiriam. Haverá também falsos doutores, falsos mestres, falsos intérpretes dessa escritura. O apóstolo Pedro compara esses falsos mestres aos falsos profetas, enfatizando que assim como eles, os mestres enganadores também surgiriam entre o povo de Deus. Por isso que o segundo ponto leva essa configuração, essa frase. Quais as semelhanças entre os falsos profetas e os falsos mestres? Vamos ver a semelhança? Eu já sei que o ministério profético caducou, não existe mais. Mas quais são as semelhanças entre os falsos profetas do Antigo Testamento e os falsos mestres que surgem hoje na história da igreja? Há uma semelhança, porque Pedro vai usar uma comparação. Como houve, haverá. E qual é a semelhança entre os falsos profetas e os falsos mestres? Primeira semelhança: eles deturpam a verdade divina. Deturpam a verdade divina. Assim como os falsos profetas, os falsos mestres deturpam a verdade divina para satisfazer o quê? Interesses próprios. E o que seriam esses interesses próprios? Alguns por interesse de poder, outros por interesses financeiros. E esse é o que mais tem hoje em dia. Manipulação, deturpação da verdade por conta de interesse financeiro próprio. É triste, irmãos, mas tem muitos usando do nome de Deus para obterem, sabe, recursos e vantagens econômicas. E Deus já dizia isso. A palavra já advertia sobre isso. Em Jeremias 23, 16 e 17, veja o que diz. É um retrato dos falsos profetas lá do Antigo Testamento. Jeremias 23, 16 e 17 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos:
Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Vocês estão vendo aqui como esses profetas agiam, deturpando a verdade e relativizando o juízo de Deus. Se preocupem não. Não é o que a gente ouve hoje em dia? É o universalismo sendo pregado. Deus ama a todos. Eu falava aqui na IBD que, assistindo um videozinho esses dias, onde o pastor estava anunciando sobre o juízo de Deus, falando, olha, se você crer em Jesus, você verá a vida. Se você não crer, você será condenado. E a Bíblia é clara em falar da condenação do inferno. Aí vem alguém comentando naquele vídeo, dizendo, que Deus é esse que mandaria os seus filhos para um castigo eterno? O meu espiritismo apresenta um Deus bondoso, caridoso, e que dará oportunidades para que você não possa ser castigado, mas sim ser aperfeiçoado. E assim é a relativização. Jeremias estava dizendo, vai se levantar profeta no meio de vocês, dizendo, fica tranquilo, Deus não vai julgar ninguém. Fica tranquilo, Deus não castigará ninguém. Está aqui, paz tereis. E a quem esses profetas estavam dizendo, podem ficar tranquilos, porque vocês terão paz. Aqueles que não davam ouvidos às palavras de Deus. E o que mais? Dizia aqui, paz tereis e não virá mal nenhum sobre vós. E a quem esses profetas estavam dizendo isso? Aqueles que andavam segundo a dureza do seu coração. Hoje o que o ser humano mais quer é exatamente isso. Os falsos doutores se levantando hoje, os falsos mestres, os falsos pastores dizendo, Deus ama a todos e não trará condenação a ninguém. Continua a sua vida. Deus é amor. Deus é amor. Amém ou não? Claro que é. Mas Deus também é justiça. E tudo aquilo que o Senhor falou, Ele não volta atrás, porque Deus não é Deus para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Mas não somente eles deturpam a verdade divina, dizendo que Deus falou o que não falou, mas como eu disse, motivados principalmente pela avareza, por obterem recursos econômicos através da pregação da mensagem. Olha o que diz em Malaquias 3:11. Abre em Malaquias, ou em Miqueias, perdão. Miqueias 3:11. Olha como estavam alguns profetas nessa época. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham, e adivinham por o quê? Por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias já estava advertindo. E quantos falsos doutores dos nossos dias estão aí? Eu preciso de pelo menos 7.000 pessoas, com R$1.000 cada um. Eu preciso. Manda oferta para mim. Não é assim que a gente vê? Eu preciso. Quero grana. Irmão, uma das pastoras dos nossos dias, conhecida como a pastora da Shopee, a pastora do Pix, eu não sei se vocês já viram a pastora do Pix, resolveu aí adotar um desses influenciadores famosos como seu filho espiritual. Um homem que anda no pecado. Um homem que exalta a pecaminosidade. Mas é um homem que a presenteou com um carro. É um homem que a presenteou com um templo. E ela aparece na rede social, ganhamos o nosso templo, aleluia.
Só que entraram em animosidade, porque o influenciador estava pervertendo o próprio filho da pastora. E ela despertou a tempo e brigaram, romperam. O que o influenciador fez? Tomou o templo de volta. Você agora não está mais passando a mão na minha cabeça. Você não está mais falando o que eu gostaria de ouvir. E o caso está na justiça. Ah, irmãos, a semelhança entre os falsos profetas e os falsos doutores está aqui. Primeiro, eles deturpam a verdade divina. Em segundo lugar, são motivados por cobiça e avareza. E mentem descaradamente para agradar os seus ouvintes. O que vocês gostariam de ouvir é o que eu vou pregar. Se o que eu for pregar vai contra o que vocês querem ouvir, eu mudo a minha mensagem para agradar a vocês. E é isso que a gente está vendo nos nossos dias. Jeremias 23, 32. Jeremias 23, 32 diz o seguinte: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a esse povo, diz o Senhor. Irmãos, falsos profetas que havia lá no passado e que hoje nos nossos dias se manifestam nos falsos doutores, mestres e pastores, dizem ao povo aquilo que o povo quer ouvir e nunca aquilo que o povo precisa ouvir. Hoje os falsos doutores, pastores e mestres dos nossos dias estão dizendo ao povo o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Perceberam as semelhanças? Nós já vimos que o ministério profético caducou, a caducidade do ministério profético. Precisamos estar atentos aos falsos pastores, mestres e doutores dos nossos dias. E aí nós levantamos uma semelhança. Qual a semelhança entre os falsos profetas e os falsos pastores hoje em dia? Primeiro, o que eles fazem? Deturpam a verdade divina. Em segundo lugar, o que eles fazem? São motivados pela cobiça, pela avareza. Em terceiro lugar, o que eles fazem descaradamente? Mentem. E mentem para agradar quem? Os seus ouvintes. Eu vou dizer o que vocês querem ouvir, não o que vocês precisam ouvir. De fato, existe muita semelhança entre os falsos profetas e os falsos pastores dos nossos dias. Leia-se doutores e mestres. Terceiro, há um perigo muito grande. O perigo dos falsos mestres. Qual é o perigo de eu seguir um falso mestre, um falso doutor, um falso pastor? Qual é o perigo? O perigo está aqui, ainda no primeiro versículo do capítulo 2 da 2ª de Pedro. Veja o que diz. E também houve entre o povo falsos profetas. Houve. Então nós deduzimos o que? A caducidade do ministério profético. Continua Pedro dizendo: como entre vós haverá também falsos doutores. Então há uma semelhança entre os falsos profetas e os falsos doutores. E nós vimos qual é a semelhança: deturpar a verdade, pregar por avareza e cobiça e mentir. Mentir o quê? Descaradamente. Qual é o perigo da gente se enveredar por esse caminho? Tem perigo? Tem. Continua aqui o texto bíblico através de Pedro dizendo: eles introduzirão. E introduzirão de que forma? Encobertamente. Olha o perigo. É sutilmente. É encobertamente. Eles vão em doses homeopáticas, introduzindo de forma encoberta heresias. E heresias de quê? De perdição. Olha o perigo, irmãos. O perigo de seguir hoje os nossos pastores queridinhos de internet, que não têm compromisso com a verdade.
que estão pastoreando desigrejados através das redes sociais, e que você se encanta, e que aquilo vai sendo semeado. E no vídeo que eu lhes enviei lá no grupo da igreja, vai falar de uma mensagem linda, caridosa. Quem não gostaria de ouvir que hoje o papai do céu também é a mamãe do céu? A mamãe do céu que quer te embalar e te dar o peito para te amamentar. Hoje a mamãe do céu está aqui à nossa disposição. Não é o Deus Pai, não, isso é machismo. A Bíblia é machista, é Deus o Pai, é Jesus o Filho, homem, é o Espírito Santo, homem. A gente precisa agora dar uma meladinha e dizer que o papai do céu também é a mamãe do céu. E tem gente curtindo. É uma coisa que vai entrando sutilmente, vai te ganhando pela emoção, vai afagando o teu ego. E essas heresias de perdição vão entrando encobertamente da boca daqueles que dizem que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Atualizada de papai do céu para a mamãe do céu. Ai, irmãos, o perigo dos falsos mestres, doutores e pastores é que eles são astutos, introduzindo sorrateiramente as heresias de perdição. Colossenses 2,8 tem uma advertência tamanha e tremenda do apóstolo Paulo. Veja o que diz em Colossenses 2,8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. E por meio de quê? De filosofias, de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Toma cuidado. Nota que Paulo aqui, quando escreve aos Colossenses, e tem uma versão que eu gosto muito, aqui está dizendo, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tem uma outra versão que diz, tenha cuidado para que ninguém vos enrede. É arapuca mesmo, é a rede que a gente lança para tornar o animal uma presa sua. E hoje essas falsas doutrinas, essas heresias que sutilmente vão adentrando, têm esse objetivo, te enredar, te capturar. Ah, mas não somente, há um perigo, porque eles são astutos e introduzem heresias, e heresias de perdição, mas em segundo lugar, entre as heresias está a seguinte: negar e levar pessoas a negarem a Cristo. Negar a Cristo. Sorrateiramente, Jesus Cristo será simplesmente diminuído da sua posição da verdade encarnada, do Filho unigênito de Deus, do Deus que se fez carne entre nós, para um simples mortal e profeta. Esse é o grande objetivo, tirar de Jesus Cristo a excelência da salvação. Veja o que diz João, na primeira carta de João, 1 João 2, 19 a 22. Primeira carta de João 2, 19 a 22. Veja se o texto de João não se encaixa com o texto de Pedro e com o texto de Paulo. Há uma harmonia apostólica nos textos de advertência. Saíram de onde? De nós. Espera aí, onde é que os falsos profetas estavam? No meio do povo. De onde surgirá os falsos mestres, doutores e pastores? Entre nós. E aqui João está dizendo, saíram de nós. Mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi, porque não soubesseis a verdade,
mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é um mentiroso? É a pergunta de João. Quem é um mentiroso? Senão aquele que nega, e nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e nega o Filho. Você viu o que Pedro tinha advertido? Volta comigo no versículo 1 de novo, do capítulo 2 da segunda de Pedro. Nota se não é um modus operandi do diabo agindo nos nossos dias. Mais uma vez eu vou ler o versículo 1. Também houve entre o povo, saiu do meio do povo, falsos profetas. Houve, caducou o ministério profético. Não se preocupe com profecias hoje. Ai, pastor, será que é verdade o que alguém me disse? Alguém disse que sonhou isso, alguém disse que foi revelado isso. Esquece, irmão. Para de viver às custas disso. Nós temos a palavra de Deus revelada em nossas mãos. Agora eu preciso, para tomar decisões, ser guiado pelo que os outros dizem. Sonharam, profetizaram. Eu tenho a palavra viva de Deus aqui, amém? É a paz de Deus quem vai nortear e guiar os nossos corações em nossas decisões. Guiados pelo Deus Supremo da verdade, pela encarnação da verdade que é Jesus, e guiados pelo Santo Espírito, que é o guia da verdade. Pautando a nossa vida nessa verdade, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E vivendo, portanto, como consequência natural na verdade. E não tem coisa que mais agrada ao Pai do que vivemos na verdade. Mas, irmãos, há uma semelhança, porque da mesma forma que houve entre o povo falsos profetas, haverá também falsos doutores. E a semelhança entre os dois grupos é exatamente o quê? Deturpar a verdade. É pregar e anunciar por heresia, e por avareza e por cobiça. Mas, irmãos, é mentirem, e mentirem descaradamente, para obter o quê? Benefício próprio. Ah, mas nós vimos aqui que há um perigo, irmãos. Tem um perigo a gente seguir esses falsos mestres. Porque o texto continua dizendo que eles vão introduzir encobertamente, portanto eles são astutos, são sorrateiros, e vão introduzir encobertamente heresias de perdição. E veja, o ápice dessa heresia de perdição: negarão quem, irmãos? O Senhor que os resgatou. Quem é o Senhor que nos resgata dos nossos pecados? Quem é, senão Cristo? Os hereges vêm para rebaixar Cristo, para negar a Cristo, e ao negarem Cristo, negarão o Pai. Mas descansa, porque eles se saíram de nós, é porque não eram de nós. Eu não estou falando aqui de beg, eu estou falando daqueles que defendem a verdade. Se tem gente dizendo, eu vou sair buscar um outro movimento, em que Cristo não seja apresentado como o perfeito Filho de Deus, e onde Deus não seja encarado como a suprema manifestação da verdade divina, e onde o Espírito Santo seja rebaixado, a menos do que ser, de fato, a terceira pessoa da Trindade, e que nos guia da verdade, irmão, fuja. Vai ter gente batendo na tua porta todos os sábados pela manhã, bem vestidinho, com uma linha na mão, com um livrinho na mão. Eles negam a divindade de Cristo, eles negam a divindade do Espírito Santo, eles negam a triunidade divina, eles negam o inferno. Fuja, toma cuidado com o que você está alimentando a sua mente. Ai, irmãos, os falsos mestres, infelizmente, terão muitos seguidores. Olha o nosso povo aqui. Povo abençoado, povo bonito. Você pode dizer amém ou não? Mas tem muitas igrejas anunciando heresias, bombando aí. Bombando. Com gente dizendo, eu preciso de 7.000, com uma oferta de 1.000. Eu não aguento mais, irmãos, esperar. Levantem. Estão aí dizendo, irmãos, você vai ver, está bombando. É gente vendendo chofar. É gente vendendo vidrinho de óleo. É gente vendendo vassoura para você levar para casa
e varrer os espíritos da sua casa. É gente vendendo, como eu já vi, um saquinho de cimento abençoado. Leve esse saquinho de cimento, tua obra vai terminar em nome de Jesus. Vendendo a fé. E aí você pergunta, como que vai estar esses movimentos? Veja o versículo 2, Pedro nos dá a resposta. 2 de Pedro 1, 2. Veja o que diz aí. E quantos? Você está com a Bíblia aberta? E quantos, irmãos? Muitos. Muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ah, mas o alerta de Jesus precisa soar alto hoje em nossos corações. Veja o que diz Jesus em Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que entrará? Entrará quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? E está cheio hoje de movimento, entrevista com o demônio. Diz aí de onde você veio. E aí, como é seu nome? Já viram? É gente brincando com o demônio. E aqui está dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então direi abertamente, você pode ler comigo? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Toma cuidado, irmãos, porque o terceiro ponto eu alertei. Os falsos mestres são o quê? Perigosos. Cuidado, os falsos mestres são perigosos. Vimos sobre o perigo dos falsos mestres. Quarto e último ponto da nossa mensagem. O que os falsos mestres dos nossos dias têm ensinado? Eu vou só falar sobre 4 ensinamentos hoje dos hereges, dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos pastores, para que você fique alerta. Primeiro, teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Em 1 Timóteo 6, 6 e 7, Paulo adverte Timóteo dizendo o seguinte, 1 de Paulo a Timóteo 6, 6 e 7, mas é grande ganho a piedade, e a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O Senhor não nos chama com promessa de riqueza. O Senhor não nos chama dizendo que nós vamos prosperar em tudo. O Senhor não te chama para dizer que você vai ficar rico. Tem alguma coisa contra a riqueza? De jeito nenhum. Essa igreja tem um slogan: abençoados para e abençoados por. Só tem um motivo para Deus te prosperar. Sabe qual? Para que a obra dele também prospere. Só tem um motivo para Deus te abençoar: para que você possa abençoar vidas. Não para você ficar aí, na sombra, na água fresca, contando, olhando o seu crédito bancário e dizendo: olha o que eu conquistei. Lembra do que Jesus usa em uma parábola? O homem chegou, contemplou os seus celeiros cheios, transbordando, e ficou contemplando. Agora minha alma goza depois de ter conquistado tudo isso. E aí vem a palavra de Jesus: louco, esta noite te pedirão a tua
alma. E o que construístes? De que adiantará ou para quem ficará? Irmão, só tem uma razão para Deus nos abençoar, e Ele vai nos abençoar. É para que possamos abençoar vidas e abençoarmos a obra do Senhor. Amém ou não? A obra missionária que prospere. Os planos sociais e de evangelização que prosperem para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, essa religião que promete bênçãos materiais como garantia de fé, se você não está prosperando é porque você não tem fé. O quê? Esse é o teu carrinho? Deus não podia te dar nada melhor do que isso, não? Louvado e bendito seja o Senhor pelo nosso carrinho, amém ou não? Você tem um carrinho hoje, que te trouxe hoje aqui, quem pode dizer amém? E se não tem um carrinho, você tem dinheiro para pagar o Uber, amém ou não? Se não tem dinheiro para pagar o Uber, você tem dinheiro para pagar pelo menos o ônibus, amém ou não? E se não tem, faz como o irmão Joãozinho, pega a bicicleta, não é, irmão Joãozinho? E vem pedalando para a igreja, e está lá sorridente, e louvado e bendito seja Ele. Estava doente, mas está aqui entre nós hoje, recuperado e restaurado. Em tudo dai graças, irmãos. Essa teologia barata da prosperidade, que manipula as pessoas, dizendo, me dá que o Senhor obrigatoriamente te dará, isso não é de Deus, isso não é dos céus. Toma cuidado. Mas vem o relativismo moral e teológico. Falei isso semana passada. Toma cuidado com hoje os movimentos que relativizam a palavra de Deus. Relativizam a moral. E hoje, infelizmente, a gente não sabe mais dizer se está no meio do povo de Deus ou se a gente está no mundo. As práticas mundanas acabam sendo trazidas para o meio do povo de Deus. A gente relativiza tudo. Não tem nada demais. O que é isso? A gente não consegue mais discernir hoje o que é de Deus e o que não é. Se a gente chega, quem sabe, na metade de um culto hoje, a gente não sabe dizer se a gente está no mundo ou se a gente está em realmente um culto dedicado a Deus. Se a gente chega na festa hoje de um cristão, a gente não sabe dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. Será que é? Será que não é? Tudo hoje está relativizado, irmãos. E essa relativização, infelizmente, tem penetrado dentro do povo de Deus. Os lugares que você frequenta, o que você faz durante a semana, as pessoas com quem você tem caminhado, tudo isso. Essa relativização moral e teológica tem sido hoje destrutiva. O crente é crente onde quer que ele esteja. Amém ou não? Esse relativismo tem reduzido a autoridade da Bíblia e flexibilizado os padrões morais, promovendo uma fé que se molda ao mundo e não à vontade de Deus. Essa semana mais se falou em Halloween do que se falou em reforma. Não é isso? A gente passa a exaltar as coisas do mundo, ao invés de exaltar as coisas de Deus. Terceiro, a negação da divindade de Cristo, que já vimos. Irmãos, toma cuidado. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 1 a 3, tem uma advertência de João para nós. 1 de João 4, 1 a 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Irmãos, eu poderia falar de tantas outras coisas, mas fico nessas três. Toma cuidado com a teologia que exalta a prosperidade. Toma cuidado com o relativismo moral e teológico. No passado era pecado, hoje não é mais. A gente precisa atualizar, contextualizar. Não tem nada demais, pastor. O que é isso?
E esse negócio do que é isso, não tem nada demais, vai penetrando e vai destruindo, porque tudo é relativo. Não, não é relativo. Essa verdade continuará sendo a verdade absoluta de Deus para nossas vidas, e que eu ouço um amém. E a negação da divindade de Cristo. Não existe, irmãos, evangelho sem a cruz. Qualquer mensagem que pregue Cristo sem a cruz é uma heresia. Você que aqui entrou hoje, eu quero concluir. Dizer que jamais aqui nessa igreja você ouvirá outra mensagem que não seja a mensagem da cruz. Você que hoje entrou aqui será sempre confrontado. E eu não vou amaciar, e ninguém que subir nesse púlpito vai amaciar, simplesmente contextualizando ou relativizando a moral e os costumes. O que é e continuará sendo. É o que valia, é o que vale e é o que valerá. Essa palavra vai nos dirigir. Essa palavra é quem nos conduzirá. E você que entrou aqui hoje e que nunca foi confrontado, eu quero lhe dizer, esse que vos fala é um pecador. Como você também é. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E sabe o que nós mereceríamos? Como salário, a morte. E como condenação eterna, o inferno. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Há um Deus que nos ama. Nos ama não para te fazer próspero. Não ama para satisfazer os seus, aquilo que você queira, os seus caprichos. Mas te ama para te salvar da condenação do inferno. Ele te amou e enviou o seu Filho Jesus, que na cruz do Calvário derramou o seu precioso sangue. Mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será condenado, mas será salvo. Hoje na IBD nós recitamos Romanos 10, 9 a 13, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cristo quer te salvar. Cristo quer te libertar. Cristo quer te tirar das garras dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos pastores. O benefício que o Senhor quer te apresentar é a vida eterna, e vida eterna com Cristo Jesus. Porque as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, irmãos, que o versículo 3 encerra hoje a mensagem. Você pode ter certeza que nessa igreja, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque lutamos para sermos bíblicos. O versículo 3 da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, não vai ter vez aqui. Aqui diz que esses falsos doutores, mestres e pastores, por avareza farão de vós negócio. Eles olham para nós com cifras, eles olham para nós com um retorno. É por isso que você não vê essas falsas igrejas investindo no ministério infantil, porque, irmãos, ir lá no parque industrial custa. Ir lá na Vila Norgang custa. Ir lá no Filipinho custa. Aquelas crianças dão despesa ou não dão despesa? Promover um acampamento com eles, vai recursos. Mas nós não estamos olhando para aquelas crianças com cifras nos olhos. Estamos olhando para aquelas crianças com o propósito de resgatá-las, para que elas não se envolvam com as falsas religiões. E quanto mais a gente dá, mais de Deus a gente recebe. Louvado e bendito seja o Senhor. É por isso que a gente vê esses ministérios voltados para empresários. Que bom seria se o Estevão do Palmeiras se convertesse aqui, imagina? Menino é promissor, rico, imagina o primeiro dízimo do Estevão aqui na igreja. Vamos pregar para eles, vamos pregar para os empresários.
Tem mais empresário aqui na cidade? Vamos em busca deles, porque é eles quem vão trazer para a gente cifras e recursos. Os empresários precisam de Jesus, amém ou não? Mas as crianças também precisam, e louvado e bendito seja o Senhor. Os pobres também precisam, os miseráveis precisam, os dependentes químicos precisam, todos eles precisam da salvação que há em Cristo Jesus. Mas esses falsos pastores só olham cifras nos seus corações. Só que louvado e bendito seja o Senhor. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, dos altos céus contempla tudo. E aqui está dizendo no versículo 3, na segunda parte, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Irmãos, está chegando a hora deles. Os duques das vidas, os Macedos da vida, os Santiagos da vida e tantos outros da vida, um dia a conta chegará para eles, por manipularem e fazerem das pessoas negócio, e não olharem para uma alma que precisa ouvir: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a hora. A maior mentira, diz John MacArthur, é aquela que mais se aproxima da verdade. A maior mentira é aquela que mais se aproxima da verdade, mas que nega a sua essência. Os dois conselhos que eu te dou: busque discernimento, mas o discernimento vem por essa palavra. Leia essa palavra, estude essa palavra, mas busque a sã doutrina, valorize a doutrina bíblica, valorize o compromisso com a santidade, e valorize se você crê que essa igreja prega a verdade. Valorize a igreja quando a igreja é séria. Valorize. A igreja não é protegida da heresia pelo silêncio, mas a igreja é protegida da heresia pela proclamação da verdade. E é o que nós continuaremos proclamando até que Ele venha. Até que Ele venha. Não tenho maior gozo do que este, disse o apóstolo João, o de ouvir que os meus filhos andam e andam na verdade. Fecha seus olhos. Tens valorizado a verdade?